Neste país, há uma realidade em que o desespero levou as mulheres a tomar decisões drásticas, decisões que desafiam tudo o que sabemos sobre dignidade e sobrevivência. Em um contexto de extrema pobreza, essas mulheres são obrigadas a vender seus corpos para sobreviver. Bem-vindo mais uma vez ao Encantos do Mundo, o canal que compartilha com você os cantos secretos de cada país que você nunca ouviu falar antes. Então fique à vontade e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Bulgária, um país cheio de história, tradições e paisagens de tirar o fôlego, que desde a queda do comunismo é conhecido por seus grandes contrastes sociais e econômicos. Nas últimas décadas, as diferenças de pobreza aumentaram, deixando milhares de pessoas lutando para sobreviver. Enquanto algumas comunidades estão prosperando, outras foram deixadas para trás, arrastadas pela miséria. A história que contaremos hoje não é apenas uma história de extrema pobreza, mas um olhar mais severo sobre a realidade enfrentada por muitas mulheres na Bulgária. Vamos fazer um desafio. No final do vídeo, temos um fato sobre este país que vai deixá-lo boquiaberto. Se isso o surpreender, você terá que nos dar um like. Se não, diga-nos que não o surpreendeu, então fique e ouça. A Bulgária, membro da União Europeia desde 2007, parece ter duas faces. Enquanto as grandes cidades mostram avanços na infraestrutura e progresso visível, nas regiões mais pobres, a vida é muito diferente. Para entender como isso acontece, precisamos primeiro mergulhar nas condições econômicas da Bulgária. Embora o país tenha recebido ajuda da União Europeia, a grande maioria das regiões não viu melhorias significativas. Em cidades pequenas e vilarejos rurais, a infraestrutura é ultrapassada, o acesso à educação e à saúde é limitado e as oportunidades de emprego são escassas. Os jovens, em particular, estão presos em um ciclo sem saída. A falta de trabalho e a escassez de recursos forçam muitos a buscar meios de subsistência alternativos. E é aqui que a exploração das mulheres ocupa o centro da história. Não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Vamos continuar. Em muitas dessas comunidades, a prostituição se tornou uma opção viável para aqueles que não conseguem encontrar outra saída. Mulheres jovens, algumas ainda na adolescência, são pressionadas pela falta de oportunidades econômicas a fazer escolhas desesperadas. Em alguns casos, as mulheres não apenas recorrem à prostituição como forma de ganhar a vida, mas também ficam presas em uma rede de exploração e abuso, controlada por cafetões e redes de tráfico. A pobreza extrema se torna uma armadilha mortal, em que a única maneira de conseguir algum dinheiro é ceder aos desejos dos outros. É importante entender que nem todas as mulheres que acabam nessa situação o fazem por escolha própria. A maioria é vítima das circunstâncias, de uma sociedade que as deixou para trás. A pobreza na Bulgária afeta especialmente as mulheres jovens, que, além da falta de oportunidades de trabalho, sofrem discriminação sistêmica que torna ainda mais difícil para elas progredirem. Em muitos casos, a prostituição é apresentada como a única maneira de sobreviver, embora ao custo de sua dignidade e segurança. Não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Vamos continuar. A pobreza não afeta somente as mulheres, mas são elas que mais sofrem com as consequências dessa desigualdade. Muitas estão presas em um ciclo de abuso, no qual a prostituição não é apenas uma forma de ganhar a vida, mas uma luta diária pela sobrevivência. Algumas mulheres, sem outra opção, são forçadas a abandonar seus filhos, entregá-los a instituições ou, em alguns casos, deixá-los sob os cuidados de avós ou parentes distantes. A vida nas ruas não é apenas perigosa, mas, muitas vezes, faz com que as mulheres sejam tratadas como objetos. Elas são exploradas não apenas pelos homens que pagam por seus corpos, mas também
pelos homens que as controlam, mantendo-as em situações de pobreza ainda mais extrema. E não é apenas o fenômeno da prostituição que é preocupante, mas também o ambiente de abuso e exploração em que essas mulheres vivem. Em muitos casos, as mulheres são atraídas com promessas de trabalho no exterior, apenas para serem vendidas a redes de prostituição em outros países. A vida para elas se torna um ciclo de abuso, onde as opções de saída são quase inexistentes. As estatísticas sobre o tráfico de mulheres na Bulgária são alarmantes. De acordo com várias organizações internacionais, a Bulgária é um dos principais países do leste europeu de onde vêm as vítimas do tráfico sexual. As mulheres, muitas delas de origem rural e empobrecida, são as mais vulneráveis a cair em redes de exploração. O pior de tudo é que as autoridades locais geralmente não tomam as medidas necessárias para proteger essas mulheres. A falta de recursos, a corrupção e a indiferença em relação à violência de gênero fazem com que esse problema persista. Ei, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Vamos continuar. É claro que nem todo mundo na Bulgária é indiferente a essa situação. Nas grandes cidades, organizações não governamentais, ONGs e ativistas de direitos humanos estão lutando para mudar a realidade dessas mulheres. Mas, apesar de seus esforços, a mudança é lenta e a pobreza ainda é a força motriz que empurra muitas mulheres para a prostituição. As histórias de mulheres que são forçadas a se prostituir são tão variadas quanto trágicas. Algumas o fazem por falta de educação, outras pela necessidade urgente de alimentar seus filhos. Algumas são persuadidas por cafetões que as atraem com falsas promessas de uma vida melhor. Outras ainda o fazem por desespero, buscando escapar da extrema pobreza que as cerca. O que todas elas têm em comum é a falta de opções, a falta de apoio e uma sociedade que, em muitos casos, as deixou para trás. Nas áreas mais pobres da Bulgária, as mulheres geralmente não têm acesso a nenhuma assistência. Os serviços de saúde são limitados e as instituições que deveriam protegê-las são ineficazes. As redes de prostituição se tornaram tão invisíveis quanto as próprias mulheres. Elas se escondem nas sombras, entre as ruas desoladas e os prédios em ruínas, onde os homens que compram seus corpos não enxergam além de sua carne. Essas mulheres vivem em um limbo onde não conseguem escapar da pobreza e do abuso. O ciclo de pobreza, prostituição e exploração é complexo e difícil de ser rompido. A solução não é simples, mas começa com a visibilidade da situação dessas mulheres. As organizações de direitos humanos estão lutando por apoio, recursos e oportunidades para sair desse ciclo. Entretanto, o sistema precisa de uma reforma profunda, que vá além do superficial e aborde as causas fundamentais da pobreza na Bulgária. É fundamental reconhecer que as mulheres não devem ser forçadas a vender seus corpos para sobreviver. Elas precisam de oportunidades de educação, emprego e um sistema de bem-estar social que as proteja. Mas até que essa reforma seja feita, a vida de muitas mulheres na Bulgária continuará a ser uma luta diária pela sobrevivência, em que o preço de sua dignidade é medido pela quantidade de dinheiro que podem ganhar em um dia. Prometemos a você um fato de cair o queixo sobre a Bulgária, e é esse fato. Um fato preocupante sobre a Bulgária é sua demografia extremamente crítica e o declínio populacional, tornando-a o país com a taxa de despovoamento mais rápida do mundo. Mas deixe-nos saber nos comentários o que você pensa sobre esse vídeo. Queremos ler sua resposta nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um like e compartilhe-o com seus amigos para que eles não o percam.